Você tem ouvido o seu corpo? Você tem percebido as mudanças dele nesses últimos tempos? Às vezes, o seu corpo, ele fala baixinho. Outras vezes, ele grita. Em meio à correria do dia a dia, das exigências que nós carregamos, das nossas funções, nem sempre paramos para nos escutar. A nós mesmas, o nosso corpo e ao que ele está tentando nos dizer. Hoje, a nossa conversa é sobre essa escuta. E para esse bate-papo, recebo a doutora Sabrina. Sabrina, é uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada, Mirtz. É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho com você. Já tivemos um pouquinho de conversa, né, sobre corpo, movimento, vida longa, e vai ser muito bom poder compartilhar aqui com todas as mulheres que vão assistir esse podcast. É verdade, a gente já conversou um pouquinho sobre esses assuntos, interagiu um pouco. Você me contou que você escreveu um livro também, muito interessante. Esse livro, A Sua Saúde Importa, tem assuntos muito interessantes, tem vários autores. A doutora Sabrina é uma coautora de assuntos bem pontuais. Vamos começar por esses assuntos que você colocou aqui. Um deles é a autossabotagem. A autossabotagem tem tudo a ver com o nosso tema hoje aqui. Sim. Bom, Mirtz, esse livro, só contextualizando, porque eu acho bem interessante, né? Quando ele nasceu, veio na época da pandemia. Então, a liderança, né, da Igreja da Cidade entendeu que seria um momento de convidar profissionais da saúde para falar sobre saúde, porque algumas pessoas estavam sofrendo na questão da época da pandemia e Covid e tudo mais, mas não necessariamente por conta do que o mundo estava vivendo, mas porque as pessoas não estavam tendo esse olhar para si mesmas, né? Então, um olhar com alimentação, com exercício físico, com a questão da saúde mental. Então, vale a pena a leitura, é uma leitura bem leve, né? Para trazer realmente para todas as pessoas esse conhecimento. Eu fui convidada para escrever 3 capítulos desse livro, um deles é autossabotagem, e eu gosto de pensar, né? Eu começo o capítulo falando sobre filmes americanos, que a gente vê alguns filmes americanos com uma cena de sabotagem, né? Então, você pode imaginar que alguém vai sabotar um carro, então a pessoa vai lá, tira alguma coisa do motor para que aquele carro não funcione e o filme dá continuidade. E é impressionante como o ser humano faz isso consigo mesmo, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso. Então, a gente tem uma ideia, eu vou começar a correr. Mas hoje tá chovendo, hoje tá frio, eu não quero esse tênis. Amanhã eu vou fazer uma caminhada. A minha amiga não veio, né? A gente começa a criar muitas situações que vão realmente sabotar aquele plano maior que nós tínhamos, né? Então, assim, eu vou começar uma dieta, mas eu vou comer só hoje mais esse chocolate, só hoje mais um pouquinho. E é interessante porque a ideia desse capítulo é justamente cada um de nós entendermos quais são os nossos padrões de sabotagem, porque todos nós temos, né, padrões. Sim. Então, como que eu vou vencer esses padrões? Então, se eu vou dar desculpa do tempo, então eu vou convidar você que não tem problema nenhum com tempo para sair para fazer a caminhada comigo. Não, vai ter que ser a Mirtz. Porque se eu convidar a ciclana, ela também vai emendar no sono. Olha só. Né? Então, eu preciso sabotar a minha sabotagem, né? Eu preciso entender que eu preciso criar outros meios para que eu execute aquilo e que eu tenha bom êxito. Muitas vezes, Mirtz, as pessoas têm dificuldade de celebrar as suas vitórias, as suas conquistas. E é impressionante isso, né? Ao longo aí da minha jornada como fisioterapeuta, são 25 anos, é muito claro que tem pessoas que elas não alcançam porque elas não sabem lidar com a vitória. Então, tantas vezes elas estavam tão acostumadas a não conseguir a dieta, não conseguir a academia, isso já é um ciclo. Aquilo já é comum, né? Recentemente, uma pessoa falou para mim, Sabrina, olha, já paguei academia, já paguei 1 ano, não deu resultado, eu não tô indo. Então, isso não é uma
piada. Isso é real, né? Tem pessoas que se comprometem, mas não executam, porque muitas vezes não estão preparadas para lidar com a vitória, para lidar com o peso perdido, para lidar com os 5 quilômetros corrido. Elas não estão preparadas. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar com as minhas alunas, não necessariamente ali, eu dou aula de Pilates online, estou invadindo um pouquinho o assunto, né? Mas enfim... Perfeito, pode continuar. Uma das coisas que eu gosto é a gente entender esse contexto que essa pessoa está passando, do ponto de vista do exercício, do movimento, e por que não vencer aquilo, né? E eu tenho uma história de pessoal em relação à sabotagem. E quando eu era pequena, eu fazia natação. Minha avó me levava para natação. E o meu professor começou a marcar o tempo. Então eu nadava, mas ele estava cronometrando. Mas eu não tinha entendido que ele estava me treinando para uma competição que teria na escola de natação. Eis que chegou um dia... Meus pais trabalhavam, então minha avó que me levava para natação. Eu cheguei na natação e tava uma festa. E tinha bandeirinha. E tava aquele clima de competição. E quando eu cheguei, o professor falou, pode se preparar para você entrar na piscina. Quando eu entendi que aquilo era uma competição, eu travei. Eu era muito pequena, eu devia ter 7, 8 anos. Falei, eu não vou. E nisso, uma amiga minha que nadava junto comigo, a gente nadava bem parecido. Ela falou assim, Sabrina, se você não vai, eu posso ir no teu lugar? Falei, pode ir, porque eu queria me livrar daquela cena que eu seria o centro das atenções. Eu não estava preparada para aquilo, né? E recentemente conversei com a minha mãe, ela falou, Sabrina, eu nem sabia dessa prova, não sabia dessa competição. Se nós soubéssemos, a gente tinha se preparado. Enfim, coisas de antigamente que não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Não tinha nada. E eu lembro dessa cena, eu não participei da prova, da competição, mas eu sei que eu ganharia. Passado anos na minha vida, eu fui começar a fazer aula de tênis, que eu gosto muito de jogar beach tênis atualmente, mas o tênis é um esporte que realmente eu consigo me concentrar, né, naquilo que eu tô fazendo, e ele faz muito bem, né? Já tem muitas comprovações aí que o tênis é um esporte muito interessante. E eu lembro que eu comecei a fazer tênis e tinha uma competição que ia acontecer, e tinha um outro grupo que estava jogando, e eu entrei num grupo errado. Eu achei que eu estava entrando no grupo que as meninas iam marcar algumas partidas de final de semana, e acabei entrando num grupo de competição e cheguei para o meu professor. Mas isso, Mirth, já perto dos meus 40, 30 e poucos anos, muitos anos depois daquela cena da natação. E aí, quando eu cheguei... E aí eu falei pro meu professor, eu não vou, isso é uma competição, né? Um torneio de tênis, imagina. Dele, não, Sabrina, você vai... E eu comecei a lembrar, falei, imagina que eu vou estar com pessoas ali, né, competindo. Então eu falei, vou travar, isso não é para mim, eu não quero essa exposição. E eu lembro que ele falou assim, se eu marcar para você o teu torneio num horário que não vai ter tanta gente aqui, você vem... E, Mirtz, naquela hora, passou muita coisa na minha cabeça. Eu falei, o que eu vou perder com isso? É verdade, uma boa pergunta. O que eu vou perder? Eu tô fazendo aula. O máximo que vai acontecer é eu não ganhar nenhum set. O máximo que acontecer é a minha adversária ser melhor do que eu. E tá tudo bem. E aí eu fui para aquele torneio. E, Mirtz, aquilo rendeu tanta coisa na minha vida, assim, na minha mente... paradigmas, medos, coisas absurdas, e eu entendo que eu me sabotava também, né? Então, escrever o texto sobre autossabotagem vem de experiências pessoais, né? Não é minha área de atuação, eu sou fisioterapeuta, mas quando eu fui convidada, eu até falei, né, com a pastora que estava organizando os autores, falei, pastora, você tem certeza que sou eu que vou escrever sobre autossabotagem? Ela falou, eu quero que você escreva pela experiência que você tem. Não é pelo conteúdo, né, técnico, digamos, né, mas pela experiência. E aquele torneio de tênis foi muito interessante. Eu venci muitas coisas e eu precisava passar por aquilo. Então, Mirtz, às vezes, as mulheres, elas se sabotam muito. E elas precisam romper e entender que depois dessa linha... pode ter uma vitória, que no meu caso não foi a vitória da partida, não foi.
mas foi a vitória sobre os meus medos, sobre limites, sobre a exposição, sobre o controle da mente na hora do jogo. E foi maravilhoso. E eu me sinto muito vitoriosa de ter perdido a partida. Olha mas que de ter interessante, ido, né? sabe? Que interessante. Foi muito legal. E quantas vezes você acredita que essa mesma mulher que você citou, essa sua paciente, que ela tem já academia paga 1 ano. E ela não está indo. Você acredita que isso ela está se sabotando? Acredito. E a gente faz isso, né? A gente faz. Eu acredito, Mirtz, que às vezes ela lá no subconsciente, né? Você tem muito mais experiência, né, no tema, mas ela não vai saber lidar com essa mulher que ela vai se tornar. Uma mulher mais saudável, uma mulher mais forte, uma mulher com limites, uma mulher com mais disciplina. Porque todo mundo que entra, né, numa rotina de atividade física é inevitável. Você começa a ter uma disciplina diferente. Você começa a ter uma força mental. Eu acho tão interessante. Eu vivo isso na prática. Quando eu estou na academia e eu vejo ali o que a minha personal colocou, né? Porque eu sou fisioterapeuta, mas cada um no seu lugar, né? Então, eu tenho a série que a personal passa para mim. Então, quando eu vou mudar aquele pininho ali, então eu estava com tantos quilos e eu mudo, eu não tenho noção, Mirtz, do quão forte eu me tornei em 1, 2 semanas. Mas quando eu vou fazer um movimento, eu falo, eu consigo colocar mais um, eu começo a ver, poxa, eu realmente adquiri força. Mas não é só uma força física, é uma força mental. Porque eu não tinha essa capacidade antes e agora eu tenho. Então eu consigo. Mas a partir do momento que eu mudo aquele peso, eu tenho novos desafios. Porque eu não consigo finalizar a série exatamente como eu estava finalizando na semana anterior. Mas eu também estou uma mulher mais forte do que na semana anterior. Então, a vivência da prática, né, do movimento, do exercício, ela não é apenas benéfica para nós só no quesito corpo, físico, mas ela muda algo dentro da gente. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. E longevidade com exercício físico? O que você me diz? A longevidade, ela vai se dar pela capacidade que nós temos de executar atividades da vida diária e atividades mais específicas. Vamos lá. O que são atividades da vida diária? Eu consigo levantar da cama sozinha? Eu consigo colocar o meu chinelo? Eu consigo chegar até o banheiro? Eu consigo trocar a minha roupa? Eu consigo fazer xixi? Eu consigo fazer a minha higiene pessoal? Consigo tomar banho sozinha? Então, a minha longevidade, ela precisa trazer tudo isso para mim. Eu preciso ser uma idosa que vou conseguir fazer as minhas coisas, eu vou conseguir escovar meu dente, eu vou conseguir pentear o meu cabelo, né? Colocar uma água para fazer um café. Eu vou conseguir executar todas essas coisas? Nós esperamos que sim. Mas toda essa atividade da vida diária, ela precisa ser treinada o quanto antes com outros tipos de força muscular para que esse músculo me acompanhe até o final da minha vida. Então, assim, Mirtz, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma linha do tempo. Então, se eu pegar essa folha, né? Tô com uma folha aqui. Se eu fizer uma linha do tempo onde eu faço essa linha, a minha última bolinha aqui vai ser 120 anos, digamos. Daí eu faço 100 para as pessoas não ficarem muito apavoradas, né? Que 120, mas tem muitos seres humanos vivendo 120. 101 anos tem uma senhora que está correndo nos Estados Unidos. Isso. Eu falei, uau. Sim, nós temos muitos exemplos, Mirtz. Nossa, quando eu te contei isso, você falou, Mirtz, tem muitas pessoas com 100 anos fazendo exercício físico. 104, 105. Em São Paulo, eu recebi recentemente o vídeo de uma senhora na natação, 105 anos. Bonitinha, chegando, a filha levando, ela entrando na água. E se a gente pensar com 104, 105, né, Mirtz? O que você pensa? Meu Deus, vai dar uma infecção no ouvido dessa mulher. Pois é, você já vai pensar, você que é mais integrativa, nesse olhar integrativo, você já olha toda essa situação. Mas se a gente pensar que ela está acostumada com aquele ambiente aquático, se naquele ambiente ali podem ter bactérias e vírus, sim, mas e se ela está imune? Com 104 anos. Com 104 anos, porque ela está naquele ambiente ali há quantos anos? Só. Ela está imunizada já daquilo. Se eu entrar lá, é capaz de eu ter, porque eu não estou
adequada a um ambiente de piscina, por exemplo, na minha vida hoje. Pois é. Né? Mas ela tá lá. Interessante que, retornando ao assunto dessa mulher lá dos Estados Unidos, que eu não me lembro agora o nome e a reportagem em si, mas na reportagem citava que ela iniciou aos 70 anos. Isso, perfeito. Então, ela já iniciou já bem avançada, que muitas estão pensando em parar. Exato. E ela começou. Isso. Eu atribuo essa vida dela hoje a essa decisão dela, na minha ignorância, né, no meu pensamento. Sim. Há uma probabilidade grande disso acontecer. Para começar, tem idade? Não tem idade mesmo. Tá, continuando ali na teu... Na linha do tempo, na né? tua Se a gente linha do pensar, tempo. então, aqui, né? 120 anos, 100 anos. Vamos pensar aqui, 90, 80, 70, 60. Aqui a gente entra em algo que a maioria de nós sabe. 60 anos, a terceira idade. Só que pense que de 60 para 120 eu tenho simplesmente o dobro. Simplesmente, eu tenho o dobro. Então, tudo que nós sabemos hoje, né, do nosso desenvolvimento, vamos pensar nas mulheres. Então, nascemos lá por volta dos 12 anos, vamos pensar que teremos a menarca, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, mais 12 anos. Aí a mulher vai chegar numa idade madura, reprodutiva, lá pelos seus... Ela já está ali numa idade reprodutiva, né? Ela pode gerar, mas não tem todo o desenvolvimento neurológico para, lógico, ter a sua família, enfim. Então, com 24 anos, a gente finaliza essa maturidade de sistema nervoso central. Sim, de né? 24 a 27 anos. Isso. Então, se a gente pensar que o ideal seria, né, nessa fase, 24 a 27, ali, constituir a sua família e tal, e daí a gente sabe todos os outros agravantes não vêm ao caso nesse momento, mas enfim, vamos pensar na fisiologia. Então, seria lá dos 24 aos 27, ok. Então, dos 30 anos em diante, vamos pensar dos 30 anos aos 40 ali, já é uma fase que a mulher já tem que pensar que ela vai entrar numa menopausa, numa perimenopausa, que é tudo aquela bomba de hormônio que ela tem vai começar a diminuir. E num livro que é bem interessante, que é O Cérebro e a Menopausa, ele fala que há muitos anos atrás, quando a mulher entrava na menopausa, ela era considerada já no fim da vida. E algumas mulheres com alguns sintomas de menopausa, elas eram inclusive internadas. Então, quando ela começava, né, com aquela... porque estou com calor, ou porque agora oscilações de humor. Então, a mulher já estava assim, vai morrer. Já está acabando a vida para ela, né? Porque a vida dela já foi até ali seus 30 e poucos, né? Estou falando de muitos anos atrás. Graças a Deus, a medicina foi evoluindo, né? Cada vez mais. Então, a gente veio até os 60 anos e hoje, quando a gente pensa nos 60, a gente pensa assim, depois eu volto na questão da menopausa, mas quando a gente pensa em 60 anos hoje, Mirtz, a gente tem muito estudo. A gente tem clínicas especializadas na terceira idade, a gente tem estúdios de pilates, estúdios de funcional 50 a mais. Hoje... Isso, para nós da saúde, do movimento, é algo que tá ficando mais claro para a população. Para nós está claro, mas para a população está ficando cada vez mais claro. A questão, que é um outro capítulo do livro que eu escrevo, é a quarta idade. Porque eu vou tratar de uma pessoa de 60 de uma forma, de 70 de outra forma. Quando ela chegar de 80 anos em diante, é outro corpo. Como que eu vou cuidar desse corpo como profissional? Então, eu vou abordar a pessoa de uma outra maneira. Eu não vou preparar ela, a não ser que ela já tenha um histórico, eu não vou preparar ela nesse momento para um Ironman. Agora, eu posso preparar ela para uma caminhada mais longa. Como você perguntou, dá para começar em qualquer idade? Dá. Essa semana eu vi uma senhora de 70 anos que começou a fazer aula de balé. Então, ela encontrou um espaço com uma professora dedicada que colocou ela na sapatilha de ponta. Olha aqui. Com 70 anos. Olha. Então, Mirtz, é algo que está vindo junto. A população está envelhecendo, os profissionais estão sendo mais treinados
para atender essas pessoas, porque elas merecem o movimento. Se essa senhora está com 70 anos, ficando numa sapatilha de ponta, isso para mim refere muitas coisas. Ela está com a parte óssea dela íntegra, ela está com o tornozelo íntegro, ela está sendo bem acompanhada, ela está feliz fazendo algo que ela gosta e talvez que ela tenha sonhado uma vida inteira e só agora com 70 ela está podendo fazer. Então, quando a gente pensa em longevidade, eu gosto de pensar que as pessoas realmente tragam para si. Quantos anos eu tenho hoje? Quantos anos eu posso viver? Ai, Sabrina, eu acho que eu vou viver até 100. Tudo bem, você acha que vai viver até 100. Mas e se você viver mais? Como que você vai viver? Então, isso, Mirtz, é uma responsabilidade minha, sua. Eu não posso delegar isso para alguém. É verdade. Eu preciso assumir essa responsabilidade para mim. Então, se hoje eu estou com 46 anos e o foco da minha vida hoje é chegar nos 50 bem, né? Então, todo mundo sabe disso. A minha médica integrativa sabe disso. A minha personal sabe disso. Meu marido está me acompanhando, né? Porque estamos caminhando juntos. Então, como que nós vamos chegar nos 50 anos? Bem, se eu não fizer algo diferente na minha vida hoje, eu não vou chegar igual. Se eu não fizer nada, Mirtz, hoje, não vou fazer nada. Eu já vou chegar pior. Não tem como. Que o corpo está degradando. É verdade. É um fato. Então, para que eu chegue nos 50 anos, como eu estou hoje, eu preciso dar continuidade no que eu estou fazendo. Então, tendo uma atenção com a minha alimentação, cuidando da minha saúde mental, fazendo minha terapia, né? Desabafando com as minhas amigas, tendo a minha vida espiritual. Eu preciso estar em equilíbrio. Em equilíbrio. E claramente, uma coisa ou outra às vezes pode puxar. Às vezes uma situação mais difícil de um lado, enfim. Mas a gente tem que vir trazendo tudo isso junto. E isso vem com decisões, né? Vem com disciplina. Não vou dizer para você, todos os dias eu acordo e estou muito... Eu falo para as minhas alunas, não pensem que há 5 anos dando aula de Pilates online para vocês, todas as terças e quintas eu estou super animada. Mas eu posso garantir para elas, Mirtz, garantir que todas as vezes que eu abro a câmera, a gente faz a aula e termina a aula, eu estou melhor. 100% das aulas. Não teve uma aula, não teve, que eu faço e falo, hoje não foi legal a aula, não, nenhuma. Mas existe uma batalha da mente, que ela precisa ser vencida antes, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabrina, o que você percebe os maiores desafios das mulheres para essa escuta do próprio corpo, para entender dessa linha mesmo que você explicou? Você falou que está com 46, 47, para chegar até os 50. Então, todo dia tem uma escuta, você todo percebe. Todo dia tem uma escuta. Como que ela poderia agir para perceber essa escuta do próprio corpo? Mirtz, a gente vive uma correria, né? Vou incluir Sim, todas as mulheres aqui, porque é uma correria, cada uma com a sua demanda. Independente do que cada uma está vivendo, porque todas nós temos jornadas diferentes, e eu acredito que todas nós podemos nos inspirar umas com as outras, mas não nos comparar. A comparação sempre é ruim e a comparação normalmente vai puxar para baixo, né? Raramente as pessoas se comparam e acabam, enfim, né? Ter um momento do seu dia que você realmente vai se olhar. Então, seja no espelho, olha no espelho, tenha uma atenção, sabe? Olha para você, vê se você tá bem, olha nos teus olhos ali, nos seus olhos, né? E tem tanta coisa, né, Mirtz, que você pode olhar nos seus olhos e falar, muito bem, você chegou até aqui, né? Você chegou até aqui, ok, respira. Se nós fizermos 10 respirações por dia profundas, né, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, existem vários estudos que falam que a gente tem uma regulação da pressão arterial. Óbvio que isso não vai substituir uma terapia com medicamento. Quando a pessoa tem pressão arterial, ela tem que tomar medicação, né? Não existe outra opção. Ela tem que tomar porque senão acontecem danos irreversíveis nas artérias, enfim, pode dar uma complicação muito séria. Então, que isso seja bem dito, né? Que não é uma substituição em hipótese alguma. Porém, quando a gente tem
regulação, e eu não sei se você já ouviu, mas agora está tendo muito também a divulgação do modulação pelo nervo vago, né? Que é você chegar num controle emocional através da tua respiração e através do parar um pouquinho. E só de eu falar isso para algumas alunas, você vai respirar só 10 vezes. Sabrina, não tenho tempo, é por isso que eu faço pilates. É por isso que eu faço pilates, porque na hora que eu tô ali junto com você, porque eu finalizo com uma respiração mais profunda a aula, eu falo, ok, só que a gente finaliza com 3 profundas, então pelo menos mais 7 você pode ter no teu dia, porque, Mirtz, a gente tem que parar um pouquinho. Seja 2 minutos para poder escutar. Todo dia. Todo dia. Porque o nosso corpo, ele está em movimento e ele tem muitas coisas acontecendo o tempo inteiro. Agora, você não está preocupada com o teu pâncreas enquanto está falando comigo. Ai, o que será que meu fígado está fazendo? Vou ter que parar um pouquinho o podcast para entender. Você não está pensando nisso. Porque o teu corpo está funcionando. O sistema autônomo vai fazendo totalmente. Tudo. A gente tem uma plena confiança de que estamos aqui, tá tudo bem, né? A regulação está sendo... A regulação está acontecendo, que eu acho isso um milagre maravilhoso de Deus. Sim. Que a gente não tem absoluto controle. Vou pensar que agora eu vou respirar e como que eu vou respirar. Isso, exatamente. Agora, quando a gente entra em parceria com Deus, né? Porque Ele está observando o nosso corpo o tempo inteiro, nós não, mas Ele está. Ele sabe o que está acontecendo em cada célula. Mas quando a gente dá uma paradinha e fala assim, peraí, agora eu vou respirar, porque o Senhor me dá esse controle de eu também fazer essa respiração. E quando eu faço isso, Mirtz, na hora, a musculatura já dá uma relaxada, aquela tensão de ombro já dá uma relaxada, você toma até uma decisão melhor. Sabe aquela coisa, respira fundo, é isso, respira fundo. Deixa o oxigênio vir para a tua mente, deixa vir uma clareza mental, respira. Então, parar e observar. Que momento vai ser esse? Vai ser quando você acorda? Na hora do teu almoço? Quando as crianças já foram para a aula? De madrugada? Quando você acorda para ir ao banheiro? Eu não sei que momento vai ser, mas nós precisamos parar e nos olhar, sabe? Existe, dentro do que você falou agora para nós, existe algum sinal que é comum para todas nós que o corpo está pedindo socorro ou não? Mirtz, normalmente o que tem acontecido, né? Essa questão da estafa e uma sensação de um cansaço constante. Esse cansaço constante é algo que precisa ser observado. Do que eu tenho conversado, né? Vamos pensar, mulheres 40 a mais. Uma deficiência de vitamina, muitas vezes, que precisa ser equilibrada. A gente tem a questão da vitamina D, que dá uma diferença muito grande, né? Então, assim, realmente precisamos estar atentas à questão da vitamina D. Isso eu falo para... A B também. A B12, né? Então, é uma das que eu precisei suplementar, que a minha estava muito baixa, eu não tinha noção disso. E aí vai também o olhar de um médico integrativo para isso, né, Mirtz? Então, assim, às vezes a gente demora um pouquinho para encontrar ali os profissionais, mas não dá para a gente desistir. Então, a mulher acima dos 40 ali, eu já diria, precisa de suplementação. Precisa, né, ter essa boa conversa, essa boa consulta e entender o que está faltando no organismo para que ele tenha esse equilíbrio e ele funcione com regularidade. Então, vamos lá. Essa questão do cansaço é algo que precisa ser observado, né? Às vezes, o não executar das tarefas, claro que a gente pode entrar em várias outras questões de patologias, inclusive, mas vamos pensar no básico, assim. Mas o não finalizar uma tarefa, então são coisas que a gente precisa observar, né? Aquelas dores que aparecem, uma dorzinha de cabeça, às vezes é uma falta de hidratação. Às vezes uma tristeza profunda. Uma tristeza, isso, que não está passando, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes também para a gente entender ali os nossos limites, né? Acho que depois de uma fase, pensa assim, isso aqui é para mim? Não, não é. Então, deixa. Eu acho que aprender a deixar também. As mulheres têm muitas responsabilidades, mas tem coisas que não são para elas, né? São de outras pessoas e às vezes, e acabam assumindo para si. Acaba assumindo. Então, o corpo começa a ter os reflexos. Então, um cansaço, uma falta de motivação para ir na academia,
né? Aquela falta de vontade. E eu posso dizer que o exercício físico, ele vai ser o gerador da motivação. Então, quando eu termino as minhas aulas, eu comento com as alunas o que você sentiu nessa aula hoje. Memoriza o que você sentiu na aula. Porque o que você sentiu que vai ser a tua motivação. Não adianta eu falar, nossa, depois da aula de Pilates, eu me sinto mais leve, eu me sinto alongado, eu me sinto viva. Eu me sinto. Mas e você? Como que você se sente? Então, você só vai saber se você dedicar aquele tempo para você experimentar, né? A gente tem muito essa questão da aula experimental. Hoje em dia, você pode fazer aula de tudo, né? Qualquer coisa. Mas por que vem a questão da aula experimental? Para vender para o aluno? A ideia inicial nunca foi essa, pelo menos ao meu ver. A ideia eu convido você para você experimentar no teu corpo o que você sentiu. Aliviou a tua dor? Quantas vezes, Mirtz, em uma aula eu tenho alívio de dor de coluna lombar que a pessoa está um tempo sem dor. Né? Então, assim, é tão maravilhoso ver que o corpo traz essa autorregulação, seja de uma dor de cabeça, uma constipação. Quantas mulheres começam, né? Falam da questão do intestino e tal, que não funciona, e começam a fazer atividade física e melhora. Claro que o nosso eixo intestino-cérebro, né, maravilhoso, tem tantos estudos sobre o assunto, ele envolve muitas coisas, muitas. Mas algo que faz o seu intestino funcionar bem pelo próprio movimento, né, mecânico dele ali, esse movimento peristáltico que o intestino faz, né, de empurrar o bolo fecal, vem do exercício físico. O exercício aeróbico melhora demais. Então, quando a gente começa a colocar o corpo sob esse lugar de teste e você começa a ter o resultado, aí sim, memoriza o que você teve de benefício e lembre-se disso que você sentiu para você voltar. Então, o experimental para você. Experimentou, gostou, fez bem, volta. Olha só, você está dando uma dica importante para quem se auto-sabota. Exato. Vai experimentar. Vai experimentar. E fica com aquela sensação. E Mirtz, também, e tudo bem se a pessoa não se adaptar àquele movimento em especial. Busque outros. Outros. Eu sempre comento, faça tudo. Tem aula de Muay Thai gratuita lá, experimental, faça o Pilates, faça 3 normalmente musculação, as academias dão lá 3. Faça tudo. Vão ter coisas que você vai falar, isso aqui nunca mais na minha vida. Eu fiz mergulho uma vez, que era o sonho da minha vida, quero fazer mergulho. Meu Deus do céu, fiz uma vez, não quero, não gostei. Então, assim... Mas você foi lá e teve a experiência. Fui lá e tive a experiência. Ficou só no querer. Exatamente, não fiquei no querer. E permitir que o meu corpo tenha essa experiência, sabe? De um movimento diferente. Eu tenho um exercício que eu falo para minha personal com todas as letras. Eu odeio fazer burpee. Odeio. Sabe qual que é? Aquele que você pula, desce, faz uma flexão de braço. Mirtz, eu odeio, mas eu faço. Eu faço. Porque se ela, que é profissional, colocou para mim na série, eu vou fazer. Porque com 80 eu não vou fazer burpee. Com 80 eu tenho noção que eu não vou fazer burpee. Com 46 eu tô querendo não fazer. Mas eu sei que vai ter um dia que eu não vou poder fazer. E o que eu lamento... Hoje você escolhe o que você quer fazer. Hoje eu escolho. Então, o que eu lamento, assim... Como eu venho da fisioterapia, Mirtz, eu já atendi deformidades físicas absurdas. Eu já atendi muitas deformidades e que a gente não consegue nem conceber algumas deformidades. Então, quando eu vejo as Paralimpíadas, eu amo ver as Paralimpíadas. Eu amo ver uma pessoa que está ali na cadeira de rodas e foi campeã no tênis. Eu amo ver uma pessoa cega jogando dardo, arremesso de dardo. Ela nem sabe onde que está o dardo. Alguém falou para ela. Eu amo ver como o ser humano consegue vencer limitações. E tantas vezes eu preciso dar aquela injeção de ânimo nas pessoas que são, vamos pensar, facilmente identificadas como pessoas saudáveis e normais, né? Então, o
que nos impede da gente fazer uma atividade física, da gente buscar a nossa longevidade, da gente construir, né, a nossa vida centenária agora, podendo caminhar, podendo se locomover, podendo tantas coisas, né? É verdade. Então, você tem um grupo de mentoradas. Tem uma faixa etária dessas mulheres que hoje você... olha, Mirtz, hoje, ali no Pilates, elas estão na faixa dos 30 aos 55, hoje. Mas eu tenho alunas de todas as faixas etárias, né? Já De tive... todos os lugares do mundo, de todos os lugares. Então, desde os 18, eu faço atendimento a domicílio também aqui. A minha aluna mais velha tem 89 anos. Nossa! E ela mudou bastante nesse último ano, assim, bastante. O objetivo era ela ter uma mobilidade boa no lugar que ela mora, são 4 lances de escada. Então, esse era o desejo ali da família, né? Que ela pudesse descer e subir a escada a todo momento, porque ela não quer sair desse apartamento. Então, outras coisas que a gente precisa pensar na nossa longevidade também. Que lugar que nós queremos morar? Olha que só. demandas físicas o lugar que nós vamos morar vai ter? Eu vou conseguir dar conta dessas demandas físicas? Eu vou ter que ter uma reserva muito boa financeira para que outra pessoa dê conta daquele lugar que eu quero morar, né? Então, são coisas... A longevidade... ela acompanha muitos fatores, não só a questão do nosso físico, mas a nossa questão também de gestão de recursos, né? Porque eu preciso entender como que eu vou chegar lá e que quanto desse recurso eu vou despender para chegar lá. Lógico que nós temos hoje aqui muitas possibilidades, até inclusive, né? Eu trabalhei uma época no SUS, eu tenho uma visão com respeito a todo o equipamento ali que o SUS oferece e tal, seguindo a linha correta ali dos encaminhamentos. Mas, então, nós temos muitas coisas gratuitas, né? Muitas opções. Mas a gente tem que entender, se você quer um pouquinho mais para sua velhice, a gente precisa ter esse recurso também para poder... Além do recurso, esse olhar aprimorado. Esse olhar. Saber Exato. que vai chegar. Isso. Que a gente vai chegar nesse Exato. lugar. Exato. Você trabalha com mulheres também na menopausa. Uhum. A pergunta é, as mulheres nesse período, que independente de 35, 50, hoje a menopausa acontece, e é tão interessante, conversando contigo sobre menopausa anteriormente, era tão velado esse assunto, era um tabu a mulher falar sobre menopausa. Uhum. Hoje não, era velado. Hoje nós podemos falar de uma forma mais aberta. E você lida com muitas mulheres nesse período. Tem alguma conduta diferente ou elas levam a mesma conduta que você vai trazendo na questão do Pilates? Você muda alguma situação ou não? Eu tenho trabalhado também, Mirtz, com elas a questão do LPF, né? Low Pressure Fitness, que é aquele abdominal hipopressivo, né? Você conhece aquele abdominal que é o vácuo? Então, é uma respiração... Já ouvi falar, não conheço, Isso. Já ouvi falar. É que, às vezes, o conteúdo, né, do abdominal hipopressivo vem muito na questão estética, em primeiro lugar, e também vem muito na questão da diástase. A diástase, quando a gestante, né, essa linha alba que a gente tem, ela abre, né? Ela abre para barriga poder crescer e, às vezes, ela não fecha completamente para todas as mulheres. Então, essa linha alba a gente consegue trabalhar mais no LPF. Eu trabalho o Pilates de uma outra maneira, mas no LPF, essa contração a vácuo é uma contração que não é uma contração de abdômen de força, é uma contração que eu relaxo meu abdômen e eu trago o assoalho pélvico junto. Então, é um outro tipo de mobilidade muscular, né? Mas tem um resultado muito interessante. Por quê? Nessa questão da menopausa, eu preciso trabalhar força muscular. Eu preciso dar o aeróbico para a mulher também, né? Esse movimento que vamos aumentar ali batimento cardíaco. E também eu preciso trabalhar a questão de assoalho pélvico, uma queda de assoalho pélvico. E algumas mulheres com a questão do início de uma incontinência urinária. Todas vão ter? Não. Mas nenhuma perda de xixi, nenhuma perda é normal. Então, primeira ação que a gente atua preventivamente, que eu gosto, né, da prevenção,
E na tratativa também, enfim, no tratamento, é trazer uma força desse assoalho pélvico de novo. Então, assim, Mirtz, dentro, né, da reabilitação, tem vários profissionais que atuam. Então, tem as fisioterapeutas especializadas em fisiopélvica, não é o meu caso. Então, quando eu vejo que essa paciente precisa de um acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica, obviamente eu vou fazer os encaminhamentos necessários. Mas vamos lá. Então, na menopausa, eu tenho trazido na aula para elas também essa questão desse movimento, né? Que é bem interessante, é bem legal. E também tenho aulas específicas só do LPF, que é só do Low Pressure Fitness, né? Então, fiz uma formação ano passado, muito bacana. Vou fazer as especializações do método também. Justamente porque quando ele chegava para mim, até conversei com a minha professora, eu falei, mas o método chegava para mim muito na parte da estética, eu sou muito reabilitação. Mas quando eu fui estudar e quando fui ver os artigos científicos e tudo que o método traz de benefício, realmente não tem como a gente não fazer. Então, por exemplo, no caso de uma musculação, se eu estou pegando muito peso, né? Então, eu estou pegando peso, eu estou tendo uma carga muito grande ali na parte do meu quadril, estou fazendo um agachamento, teve uma perda de urina. Opa, eu não vou deixar de fazer o meu exercício de fortalecimento de grandes grupos musculares, mas o meu assoalho, que é uma musculatura mais sensível, não está dando conta. Ele não tá dando conta, porque ele não fica hipertrofiado, certo? Eu fico hipertrofiada de membro superior, de perna, mas não de assoalho pélvico. Então, ele tá tendo uma pressão que a gente fala de pistonamento. Então, ele tá tendo uma pressão, minha coluna às vezes tá tendo uma pressão, e aí vem todo tipo de hérnia. Pode ser uma hérnia de hiato, pode ser uma hérnia, né? Todo tipo de hérnia vem de um excesso de carga. Como que eu despressurizo isso? Aliviando a contração e trazendo hipopressiva, trazendo uma contração de baixo para cima, abrindo a costela e liberando o meu diafragma. Sabe? O corpo é maravilhoso, Nossa, né? Que maravilha! Ele é maravilhoso. Então, é algo muito legal. Então, o que eu faço hoje? Já me apaixonei. Você vai gostar. Vamos fazer uma aula, você vai gostar. Eu vou. Vamos. Então, assim, eu começo a aula com mobilidades articulares. Uma coisa que acontece na menopausa, Mirtz, não sei, né, se você teve algum sintoma ou se você conhece alguém que teve o ombro congelado, né? Não sei se você já ouviu esse termo. Já ouvi. Raramente você vai escutar ombro congelado, capsulite adesiva numa mulher jovem. Raramente. E olha que interessante, na época da faculdade, eu não tive... A gente sempre faz diagnóstico diferencial. Então, a gente aprende X patologias e vai fazendo os diagnósticos diferenciais. Tá, isso aqui faz isso, então é isso. Enfim, até chegar no diagnóstico. E recentemente, né, estudando ali sobre a menopausa e tal, existe uma incidência muito grande da capsulite adesiva nas mulheres. Por quê? Muda muito a questão de hormônio, a gente já não libera tanto, né, nessa região do úmero aqui, é muito sensível, a gente tem um líquido sinovial que ele suga a cabeça do úmero para dentro. Então, a fossa que segura o úmero, né, que é esse osso aqui do braço, ela é rasinha. Então, é um líquido que suga. Esse líquido também não tem toda a produção que tinha antes. Então, eu preciso gerar nessa mulher movimentos que às vezes elas olham e falam, meu Deus, que movimento que é esse? Movimentos simples, movimentos pendulares, que eu tenho que promover um aumento desse líquido sinovial. Então, assim, quando a gente observa a mulher na menopausa, eu preciso entender que existem coisas que podem acontecer com ela, mas que eu quero prevenir antes. E que não necessariamente depois de um exercício específico para o ombro, ela vai sentir, nossa, eu peguei o ombro. Não, talvez você não sinta nada, mas eu fiz o que eu precisava fazer no aumento do líquido sinovial, por exemplo, porque é uma tendência da mulher na menopausa ter dores nos ombros. Então, eu sempre trago informação durante a aula, mas para não ficar uma aula teórica, eu vou fazendo o movimento, eu vou fazendo. Então, tem uma aula que eu falo, meninas, por que eu estou fazendo esse movimento com vocês? Por causa disso, disso e disso. E aí, Mirtz, soma as duas coisas. Eu experimentei o movimento, eu entendi o que ela está me falando, faz sentido, então eu vou fazer. Porque se eu só fizer o movimento e não falar nada para ela e não entender que eu estou dando um direcionamento para essa velhice, para o futuro, como é que vai ser?
Então, se o meu ombro estiver ativo, eu vou pegar meu netinho e vou jogar ele para cima. Se não tiver, não vou. Não vai. E vai piorar cada vez mais, né? Exato. Se você pudesse dar 3 passos simples para essa mulher, ou que ela está na menopausa, ou que está se auto-sabotando, para ela começar a se cuidar a si mesma, hoje, agora, começar hoje. Agora que ela está assistindo isso aqui, ela falou, puxa, preciso começar. O que você falaria para ela? 3 passos, Mirtz. Primeiro, espreguiçar de manhã. Quando a gente acorda, você precisa dar uma espreguiçada de manhã, ativar o teu corpo. Olha só! Espreguiçar, deixa o músculo esticar. Sabe aquela espreguiçada boa que você, né, para as casadas, você empurra o marido para um lado, sabe? Você quer espaço, espreguiçar. Você dá uma oxigenada no teu corpo. É como se você estivesse dando a primeira inspiração. Acordando ele. Acordando. Porque se você pensar no espreguiçar, não tem todo esse movimento, a gente torce a mão, estica. Então, é o primeiro despertar, né? A gente precisa espreguiçar. Uma segunda orientação, Mirtz, eu fiz isso durante mais de um ano e isso mudou muita coisa na minha vida. Primeiro, 7 minutos, eu sei que é muita coisa, eu sei. 7 minutos de gratidão pela manhã. E é impressionante o que acontece, eu não quero ficar dando spoiler, mas o primeiro dia são muitas coisas. O segundo dia, a gente tem uma tendência a repetir, e é sem repetir. O terceiro dia, talvez você não passe nem de 2 minutos. E aí começa uma crise no quarto, quinto dia, até que chega um momento, Mirtz, que você está agradecendo pela folha de papel que está aqui, porque ela poderia não estar aqui. Então, a gente começa a agradecer por tantas coisas. E quem ensinou isso, né? Eu sempre gosto de dar referência. Doutora Caroline Leaf, ela fala sobre isso. E eu fiz é um detox lá que ela fez numa época. Eu falei, eu vou fazer. E foi muito impressionante para mim, de verdade. E mudou muita coisa na minha mente. Muita. Inclusive, parar de reclamar de coisas que são totalmente desnecessárias. A terceira coisa, Mirtz, que eu entendo. Nós somos quem somos. Deus não errou. Ele não errou. Então, quando eu olhar no espelho a obra da criação das mãos dele, a obra da criação dele pode estar acima dos 40. A obra da criação dele pode estar com um pouquinho mais de peso. Mas eu preciso me amar. Não estou falando sobre idolatria, mas eu preciso olhar no espelho e realmente me amar. Olhar nos meus olhos. Agradecer meu cabelo, seja a cor que ele tiver nesse momento. Agradecer pela minha pele, seja a forma, cicatrizes e marcas que ela tiver. Ela passou por coisas, todas nós. Agradecer porque a gente pode ver. Agradecer porque a gente pode sentir o cheiro do alimento, o cheiro da comida. Agradecer porque a gente pode falar, a gente pode abençoar. Agradecer porque a gente pode nos calar. Agradecer porque podemos escolher. Porque podemos escolher, sabe? Mas assim, realmente ser intencional nessa gratidão. Agradecer porque eu posso segurar as coisas, agradecer porque eu posso segurar um bebê, agradecer porque eu posso abraçar, agradecer porque, embora eu não queira, eu posso fazer uma ligação e pedir perdão. Agradecer por tantas coisas que a gente tem que a gente não se dá conta. Eu fiz esse exercício num retiro há muitos anos atrás. E veio uma menina chorando aos prantos para mim e falou assim, Sabrina, eu odiava os meus braços. E Mirtz, eu não sei o que ela via no braço dela, tá? Eu não vi nada, mas cada uma tem a sua história. E ela veio e falou assim, Sabrina, eu odiava os meus braços, sempre odiei. Nunca quis usar uma blusa que mostrasse os meus braços, mas quando você falou assim, agradeça pelos braços que seguraram teus filhos, ela não aguentou, ela falou, porque realmente foram os meus braços que seguraram meu filho todo esse tempo, né? E aquilo me impactou tanto, Mirtz, porque é isso, né? Às vezes Deus pede uma coisa e você fala, meu Deus, eu fui mais abençoada de escutar aquilo dela. E quanto que a gente critica o nosso corpo. E o quanto que a gente não gosta de algumas coisas, né?
Então, espreguiçar, agradecer e valorizar quem você é. Muito importante. Mais uma que eu quero perguntar para você antes da gente finalizar. Tem algum hábito que você executou e que transformou a tua vida? Mirtz, esse dos 7 minutos que eu citei, ele realmente transformou. Realmente, tá? Foi algo... eu me vi nesses 7 minutos, em algumas situações, olhando o relógio, falando, eu vou ficar até o último minuto. E essa valorização mudou realmente para mim. Isso foi algo muito especial. Outras coisas que, em relação à disciplina, por exemplo, essa aula do Pilates, né? Que há 5 anos, ininterruptamente, eu estou ali com as alunas. É um hábito que me faz muito bem. Porque eu faço aula junto com elas, né? Então, eu não estou só falando da aula. Eu falo e faço o movimento junto com elas. Isso me dá mobilidade articular, isso me dá um aumento de capacidade respiratória. Isso mudou para mim também. Eu não posso parar. Eu tenho plena consciência disso. Eu não posso parar de fazer. Sabrina, muito obrigada. Muito obrigada de coração pela tua entrega, pela tua verdade. E eu acredito que você hoje distribuiu sementes para o coração de muitas mulheres que estavam, de repente, pedindo um sinal de Deus para onde começar. E com essa escuta do corpo, com essas novas decisões de buscar se conhecer melhor, que você trouxe todos esses insights, tenho convicção que elas vão sair do ponto A para o ponto B. Eu tenho certeza. Muito obrigada mesmo pela disposição do teu tempo. Obrigada, Mirtz. É uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho, né? E a gente precisa lembrar, assim, que se a gente não para a agenda para colocar o nosso corpo em movimento, a falta do movimento vai parar o nosso corpo. Então, a gente precisa reorganizar para movimentar. Até na reflexão final, ela traz algo incrível. Você realmente é uma pessoa incrível, muito bondosa, muito amorosa, muito amiga também. Muito obrigada pela tua entrega. Se você ficou conosco até aqui, eu convido você a ativar o sininho, compartilhar com uma amiga e se inscrever no canal. Muito obrigada e até mais.